Léo, tem um cara atento ao mercado financeiro, deve ter percebido que o dólar andava há horas acima dos R$ 5, né? Ou seja, exatamente 9 meses em que o dólar não baixava dessa margem aí dos 5. E ontem fechou R$ 4,94. A última vez que isso tinha acontecido foi no final de junho do ano passado. Em 2022, o Brasil é o país onde o dólar mais se desvalorizou. Entre os motivos, o resultado do alto volume de investimento estrangeiro aqui no Brasil, em razão da trajetória de alta da Selic. Bom, para a gente entender melhor como isso pode mexer na nossa vida, conversamos agora com o professor de Economia da URGS, Robert Iturrier Ávila. Professor, muito obrigado por nos atender aqui no Bom Dia Rio Grande. A gente está dos investimentos. Antes de partir exatamente assim para o que mexe do nosso dia a dia, vamos explicar um pouquinho por que isso aconteceu. Além da questão dos investimentos aqui, tem o fato de que o Brasil vende alguns produtos que se valorizaram, né? As chamadas commodities. Professor, bom dia. Bom dia, Josmar. Bom dia, Léo, também aqui nos assiste. Bom, é exatamente o que vocês falaram, não é? Houve uma elevação da taxa de juros, isso faz com que aumente o fluxo de capitais no Brasil, o fluxo financeiro, o mercado de derivativos, no mercado à vista, no mercado offshore, principalmente, que acaba impactando na taxa de câmbio. E também há uma atração de investimentos de portfólio, uma vez que os preços das commodities, de petróleo, mas não apenas, não é? Também minério, trigo, café, todos esses produtos, carne também, estão em elevação no mercado internacional, o que faz com que o Brasil, que é um grande exportador destes produtos, atraia capitais, tanto para a Bolsa de Valores, por exemplo, mas também para esses mercados de títulos públicos, como eu falei anteriormente. Professor, vamos tentar mostrar para o público em geral, talvez até menos especializado, que é até o meu caso também, os lados positivos e negativos disso, né? O dólar baixando de preço. Vamos tentar imaginar pelo lado bom. No que melhora a vida das pessoas? Grande parte dos produtos que nós consumimos tem um impacto da taxa de câmbio, né? Não apenas aqueles que são diretamente importados, mas também alguns que têm componentes, né? Como máquinas ou então fertilizantes também têm componentes importados, e outros têm cotação em dólar, não é? Como o café, como a soja, o trigo, o petróleo. Todos esses são consumidos, a gente paga em reais, mas são cotados em dólar. Então, esses produtos tendem estão se elevando, né? Mas ao menos arrefecer essa elevação de preços num curto prazo. Compensa um pouco, então? Compensa um pouco, tende a compensar, muito embora os preços estejam elevando, né? Mas uma variação de 10% na taxa de câmbio impacta aproximadamente 1,7 ponto percentual na taxa de inflação, que é bastante. Pãozinho vai ficar mais barato, professor? Não? Pois o problema é que o trigo está elevando o preço. Pois né? Equilibrou aí, né? Então, na verdade, a variação de preço está maior do que essa variação da taxa de câmbio, no sentido inverso, né? Então, talvez não seja suficiente para ele reduzir de preço, mas não vai elevar tanto. E, professor, eu sei que é uma matemática muito complexa, né, saber, mas qual é o nível ideal para a nossa economia? Existe isso? Enquanto o dólar poderia estar, assim, para ser algo, digamos, sustentável, digamos? Sim, o problema é que a taxa de câmbio do real ele tem uma variação, uma volatilidade muito grande, né? Tanto que vocês falaram que nesse ano o real foi o que mais valorizou, não é? Em frente ao dólar, mas um ano atrás foi uma das moedas que mais desvalorizou. Essa volatilidade é muito ruim, tá? Mas existiria um câmbio que seria aquele que equilibraria as contas externas do país, né? Que tem relação mais com a estrutura produtiva. Difícil de dizer uma cotação, um valor, assim, que seria o ideal, né? Mas conceitualmente é aquele que zera o fluxo internacional, né? Que não deixa nem entrando muito, nem saindo muito. Que reduz essa volatilidade, não é? Sim. É muito difícil de dizer um valor, porque os preços mudam o tempo todo, tá certo? Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, porque a gente falou do pãozinho, né? O pãozinho beneficia pelo dólar mais baixo, mas acaba equilibrando porque o trigo subiu. Isso vale para a gasolina também? Porque a gente sempre fala que agora o preço da gasolina está vinculado à cotação do dólar. Bom, o dólar caiu,
mas aí o petróleo está alto. Seria mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Ele é cotado em dólar, não é? Mas o preço do petróleo subiu muito, não é? Nesse ano. Já vinha subindo há algum tempo, mas este ano de 2022 subiu muito devido aos conflitos externos, principalmente. Então, assim, não é? Por mais que tenha reduzido a taxa de câmbio, não vai ser suficiente para que haja uma redução no curto prazo, provavelmente. Professor, dá para falar em tendência de seguir caindo ou volta a subir? Então, como a taxa de câmbio, no caso, não é, como ela está sendo impactada principalmente pela variação da taxa de juros, que no Brasil está em elevação, então esse é o principal determinante, não é? A taxa de juros subiu, então atrai mais fluxo financeiro para o Brasil. Então, essa é uma tendência que tende a manter-se, não é? Se não houver nenhuma mudança brusca. Então, aparentemente, a gente segue numa tendência de entrada um pouco maior de moeda estrangeira no Brasil, o que reduz a taxa de câmbio. Para aquelas pessoas, que acredito que não são muitas, porque está todo mundo meio apertado de grana, mas que estão pensando em viajar para fora do país, seria uma boa hora pegar esse dólar agora ou ainda assim não dá? Olha, na verdade, se a gente olhar nos últimos 2, 3 anos, não é, essa taxa ainda é um pouco acima do que vinha sendo praticada, não é? Sei lá, pegando uma série histórica um pouco mais longa, ainda está caro, tá certo? Mas já esteve 5,68, mais ou menos por aí, foi o pico. Então eu diria que, bom, dado o contexto que nós temos, não é? Ainda está um pouquinho caro para viajar para o exterior, mas de toda forma, nos últimos 12 meses é o melhor momento, talvez até no futuro mais próximo fique um pouquinho mais barato ainda. É muito difícil fazer essa previsão, né, professor? Porque essa flutuação aí a gente não tem como prever. Mas, por exemplo, muita gente fica esperando o momento certo, se é que existe, de comprar o dólar, né, num valor mais baixo, para tentar não perder dinheiro, para não valorizar, para poder fazer essa viagem. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Seria um bom momento para comprar um pouco de dólar agora? Eu diria que a taxa de juros ainda vai subir mais um pouco. Isso quer dizer que, muito provavelmente, não é, o dólar fique um pouquinho mais barato ainda daqui a um mês ou 40 dias. Uma tendência, digamos, né? Não que vá ocorrer, mas é uma tendência. Professor, a guerra lá, Rússia, Ucrânia, isso interfere em alguma coisa aqui com relação a essas projeções ou, por enquanto, não, com relação ao dólar aqui, não está interferindo? Claro, além dessa questão dos investidores estarem vindo, né? Mas é para projeções futuras. Não, interfere, não é? Um conflito dessa magnitude interfere muito nos preços e no comércio internacional. Então, interfere diretamente em todos esses assuntos que nós estamos tratando, não é? Não apenas o fluxo no Brasil, que está até sendo positivo nesse sentido, porque os preços dos produtos que nós... É isso, nesse sentido, no fim das contas, economicamente pode trazer algum benefício para o país? Para a produção, sim, não é? Para os preços dos consumidores, não é? Mas para a produção daquilo que nós somos bons exportadores, traz alguns benefícios, né? Para o setor rural, agrícola no Rio Grande do Sul, que é bastante forte, não é? Esses produtos vão ficar mais valorizados, estão mais valorizados, não é? Então, isso traz benefício para a produção. E, professor, a gente sabe que a gente falou em guerra, né? Esperamos que seja longe disso, mas tem eleição presidencial esse ano. Também a economia é muito sensível, assim, ao que vai ser apresentado, a possíveis cenários. Isso também, como é que o senhor projeta o impacto do processo eleitoral sobre o dólar? É muito forte também. Diria que incertezas, não é, políticas ou instabilidades políticas acabam impactando também o fluxo de moeda no país, não é? Então, é claro que é difícil de dizer o que vai acontecer na eleição brasileira, mas do futuro governante ou do futuro governo ou algumas incertezas, isso pode elevar o preço do dólar mais uma vez, ou o contrário também, não é? Se houver uma tendência de que o futuro governo cumpra contratos ou respeite as regras do mercado financeiro, seja feito ao mercado financeiro, isso pode trazer benefícios no sentido de preços também. O que a gente espera é que os preços não subam tanto como vem subindo, que a gente consiga dar uma equilibrada aí que está
Tá desleal essa concorrência aí com as gôndolas, com o preço que está sendo praticado aí nos produtos. Uma ótima terça-feira para o senhor. Obrigado a todos Obrigado, vocês. ótimo dia, professor.